amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Um bom domingo para você, para toda a tua família e uma semana abençoada diante de cada dia que virá. E que em cada amanhecer, de fato, você, eu, nesta semana, possamos colocar Deus acima de tudo. Amá-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa inteligência e colocá-lo em primeiro lugar nas nossas escolhas. Não utilizar de Deus segundo as nossas necessidades. Não usar o nome de Deus em vão, manipulando esse Deus para tirar proveito ou benefícios pessoais. Mas escolhê-lo, acima de tudo, colocá-lo diante das nossas escolhas. Perceber concretamente o que é preciso fazer ainda para que Ele esteja em primeiro lugar na minha vida, dentro da minha casa, para que de fato eu seja morada desse Deus e Ele possa fazer essa morada dentro de mim. Aí a gente poderia se perguntar, será que eu coloco Deus acima de tudo? Será que eu o amo com todo o meu coração, com toda a minha alma? Porque muitas vezes nós vamos procurar Deus quando nós temos necessidade. Muitas vezes nós vamos procurar Deus quando só por um tempinho. Muitas vezes quando a vida nos dá uma pancada, eu vou correr para Deus. Busco Deus num jogo de promessas, se o Senhor me fizer isso, eu faço aquilo. Mas será que eu fiz a opção por Ele? De amá-lo de fato? De colocar todo o meu empenho para buscá-lo na minha oração pessoal, na minha oração comunitária, em tudo que eu fizer, Ele está em primeiro lugar? Aí depois vai dizer, ame ao teu próximo como você gostaria de ser amado. Ame o teu próximo como eu vos amei. A medida do amor não é você, não sou eu. A medida do amor é Ele. E a medida dele é ilimitada, incondicional, persistente. Se nós tivéssemos consciência, a mínima consciência da responsabilidade que temos em nossas mãos de colocá-lo acima de tudo, de amar as pessoas como eu gostaria de ser amado e como Ele me amou, certamente teríamos uma sociedade muito diferente. Porque enfrentamos hoje realidades onde o ego ele está acima do bem e do mal, onde os interesses pessoais superam o bem comum, onde as ideologias instrumentalizam as pessoas e não abre espaço para diálogo, a não ser o meu monólogo, aquilo que eu quero. Olhemos um pouco ao nosso redor, sempre tentamos achar uma desculpa para isso e para aquilo, sempre tentamos jogar a responsabilidade em cima de alguém, esperando que o outro se manifeste, que o outro faça. O problema é o que você está fazendo, o que eu estou fazendo. Não é o que o outro faz ou deixa de fazer. Olhe um pouco ao redor, perceba concretamente. O ser humano está se tornando lobo do próprio ser humano. O ser humano instrumentalizando o ser humano. O ser humano criando a safadeza de acumular, sem se dar conta que está matando o seu semelhante. Que mundo que está se transformando as relações humanas? Certamente porque falta Deus, certamente porque Deus não está em primeiro lugar, certamente porque eu não estou amando as pessoas como eu gostaria de ser amado. E uma violência desastrosa em nome de uma liberdade, mas que tipo de liberdade? Uma liberdade que não respeita o local do outro, uma liberdade que não respeita a opinião do outro, uma liberdade doentia, infantil, mimada, gerações, ideologias que querem mudar o mundo, mas não arruma a própria cama. Ideologias que defendem isso, defendem aquilo, mas não respeita o idoso, não respeita a realidade pessoal de cada um. Uma ideologia que prega o diálogo disso e daquilo, mas não é capaz de ouvir. Hipócritas, fariseus, que impõem as suas verdades, girando em torno dos seus umbigos. Geração mimada, infantilizada, que não tem a capacidade de dar valor àquilo que tem
e nem a capacidade de olhar para as pessoas como exigem que sejam olhadas, porque ainda não tem nem a coragem de mostrar a própria face, se escondem atrás de uma carteirada, se escondem atrás de uma gravata, se escondem atrás de capuzes, porque não consegue nem assumir a própria história. Então, como pode falar de amor? Porque tirou Deus do lugar, tirou Deus do primeiro lugar e colocou a si próprio, colocou o seu infantilismo, colocou a realidade primeira do seu próprio umbigo. Então são pessoas egoístas, seres humanos vazios, podres, que não têm a capacidade de amar porque não são amados. Gritam, escandalizam, barbarizam, mas não tem o mínimo de dignidade de colocar a mão no arado e trabalhar para a coisa acontecer de maneira digna, honesta e verdadeira. Percebem? Vocês percebem o que significa pôr Deus em primeiro lugar? E não é fanatismo, não. Porque se Deus está em primeiro lugar, você não passa por cima das pessoas, você não usa as pessoas, você não taca fogo em lugar nenhum, você não danifica o patrimônio de ninguém, você não passa, você não usa das pessoas na corrupção, você não rouba, você não trata as pessoas como se fossem simplesmente um instrumento do teu bel prazer, você não é violento, você não espanca, você não escraviza. Então Deus deveria retornar ao seu lugar e o amor prevalecer, porque seria muito diferente se eu amasse as pessoas como eu gostaria que elas me amassem, se eu respeitasse como eu gostaria de ser respeitado, se eu acolhesse como eu gostaria de ser acolhido, se eu perdoasse como eu gostaria de ser perdoado, se eu compreendesse como eu gostaria de ser compreendido. É muito mimimi, é muita encheção, é muito nhenhenhê, fragilidades, fraquezas e misérias que se escondem atrás de uma barbárie. Não chega em lugar nenhum. Só que não é hora de criticar isso ou aquilo, ou falar disso e daquilo. A palavra de hoje está pedindo, Padre Emerson, olhe para você em primeiro lugar antes de olhar para o outro. E perceba se aquilo que está no seu alcance está sendo feito. Espero que você tenha um bom domingo e uma semana abençoada e que Ele te proteja e te encaminhe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.